Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é William e eu tenho uma história para compartilhar que pode parecer um filme, mas é a minha vida. Acredito que muitos de vocês vão se identificar com algumas partes, principalmente no que diz respeito às escolhas e às consequências. Olha, as pessoas olhavam para mim e para o meu irmão Wendel e viam uma só pessoa, gêmeos idênticos. Por fora éramos espelhos, mas por dentro dois opostos. Eu tentava fazer as coisas do jeito certo, mas o Wendel sempre foi diferente. E essa diferença trouxe problemas que pareciam nunca acabar. Quando éramos crianças, tudo era culpa dos gêmeos. O que ninguém via era que, na maioria das vezes, quem aprontava era ele. Mas adivinha quem levava a fama? Exatamente, eu. Quantas vezes eu apanhei sem saber o motivo? E sabe, as pessoas confundiam a gente na rua, na escola e até mesmo em casa. Até o meu pai, que deveria conhecer a gente como ninguém, me olhava de cara feia por coisas que eu nem tinha feito. Já a minha mãe nos conhecia como ninguém. Mas, infelizmente, ela nos deixou em um acidente de carro. Olha, eu evito falar sobre isso porque ainda dói. A mamãe era tudo para mim e eu acreditava fielmente que haveria envelhecer, que ela estaria presente na minha formatura, me levaria ao altar e até seguraria o meu filho no colo. E como isso não aconteceu, eu prefiro me limitar a falar sobre ela, porque o nó bola na garganta. Enfim, quando crianças, ela nos vestia exatamente iguais, com direito até o mesmo corte. E quando eu cresci, eu mudei o meu corte de cabelo, o jeito de me vestir, tudo o que a mamãe tinha feito questão de cuidar e manter igual em nós dois por anos, eu deixei para trás. Porque uma vez, quando estava voltando do colégio, uma turminha me atacou na porta da minha casa, achando que eu era o Wendel. E eles só pararam quando o meu irmão saiu na porta e gritou que eles estavam mexendo com o cara errado. E sabe, depois daquela confusão, o Wendel sumiu por alguns dias, porque o nosso pai queria uma explicação. E ele não tinha, claro. O papai era delegado e marcava pesado com a gente. Bom, em casa, depois da morte da mamãe, fomos nos afastando. O papai parecia se perder cada vez mais no trabalho. Já o Wendel, por outro lado, intensificou o comportamento rebelde. Enquanto ele seguia pelo seu caminho, eu encontrava um refúgio nos estudos. E quando entrei na faculdade, já tinha como objetivo ser diferente, sabe? Ser alguém que a mamãe se orgulharia, apesar de não estar mais aqui para ver. E foi ali, naquele ambiente novo, que eu fiz a minha primeira grande amizade, o Ailton. Olha, estudávamos engenharia juntos. O Ailton sabia tudo sobre mim, desde a confusão em casa até a história com o Wendel. Ele era um cara generoso, sabe? E ao mesmo tempo reservado. Enquanto eu dividia tudo da minha vida com ele, sabia pouco ou quase nada sobre o que se passava na vida do meu amigo. E o que eu sabia era apenas que ele cantava na igreja, que tinha uma queda por uma garota que sequer o notava.
Além disso, haviam rumores sobre ele ser filho de uma família muito importante, mas ele nunca, realmente nunca fez questão de mostrar para se engrandecer. Ele andava de ônibus, metrô e até de bicicleta já chegou a ir para a faculdade. E quando o assunto era a sua família, pronto, ele se calava. Olha, quando Ailton veio em casa, o que parecia ser um simples encontro entre amigos virou uma situação bem mais tensa do que eu imaginava. O meu pai, sempre desconfiado, observou meu amigo com aquele olhar de investigador, sabe? Analisando cada detalhe. E não precisou muito para ele formar uma opinião. E depois de uma conversa breve e sem muitas palavras, ele colocou na cabeça que o meu amigo tinha jeito de malandro e que, para ele, não passava de um possível bandidinho disfarçado. Nossa, e a opinião do meu pai me deixou desconfortável. Poxa, o Ailton era o meu único amigo de verdade. E eu tentei argumentar, claro, dizer que ele era um cara bacana, legal, que estudava comigo e que cantava na igreja. Mas o meu pai estava irredutível e me informou que iria investigar a vida do Ailton, descobrir de onde ele vinha, quem era a família dele e com quem ele realmente andava, porque ele não queria que os filhos fossem levados para o mau caminho. Bom, e no dia seguinte, na faculdade, enquanto a gente conversava, ele começou a falar que o meu pai parecia ser um cara bacana, que era fácil ver de onde vinha o meu jeito mais sério e focado. Falou também sobre como tinha gostado do ambiente e da tranquilidade do lugar. E eu ouvi aquilo tudo calado, com a consciência de que o meu pai não via o Ailton da mesma maneira. O papai, na verdade, já o enxergava como uma ameaça, alguém que eu deveria, manter a distância. Enquanto a minha amizade com o Ailton seguia de vento em polpa, o Wendel, que era o sinônimo de problema, se transformou quase que da noite para o dia. Ele ingressou no curso de Direito e a notícia foi um motivo de comemoração. O papai fez questão de brindar e abriu uma garrafa de vinho antigo, uma que ele sempre guardou para um momento especial. E eu fiquei feliz pelo meu irmão. Olha, ver ele assim, deixando a vida de confusão de lado e ingressando em algo que realmente lhe traria um futuro, foi muito emocionante. E depois que o Wendel começou os estudos em Direito, as mudanças foram profundas. Olha, ele que antes era reservado e com foco em qualquer coisa menos em estudar, agora tinha se tornado um verdadeiro entusiasta do conhecimento. Falador como nunca, trazia conversa sobre o curso para dentro de casa, contava sobre cada aula, cada caso que estudava, como se estivesse redescobrindo o mundo. E essas conversas acabaram se tornando um ponto de encontro para ele e o papai, que aos poucos começou a se aproximar de nós. Olha, era como se o interesse do Wendel despertasse algo no nosso pai, que antes vivia enterrado no trabalho, distante dos nossos assuntos. E ele, com toda a experiência que tinha no meio jurídico, explicava com paciência as questões complexas do curso e compartilhava histórias dos casos em que trabalhou. Até parecia uma outra pessoa, sabe? E a nossa família foi se moldando novamente. E durante o curso, eu conheci a Beta. Ela era única, descolada, fazia amizade com a rapaziada. Olha, ela era cercada de pessoas. Os caras
viviam atrás dela. E eu me apaixonei, fiquei vidrado. E a cada conversa, a cada sorriso, mais eu me sentia atraído. No entanto, a Beta me dispensou várias vezes. Falava que eu era muito novinho e ela gostava, olha, era de homens maduros, mas que se eu quisesse brincar, ela brincaria. Mas que depois eu não fosse chorar no colinho da mamãe. E eu achei até que engraçado, sabe, o jeito que ela falou. E de tanto eu insistir e ficar no pé dela, a Beta resolveu me dar uma chance. Porém, quando o Ailton ficou sabendo que estávamos juntos, a sua reação não foi boa. Olha, ele ficou irritado, afirmando que a Beta não era a garota certa para mim. E aquilo me pegou de surpresa, sabe? E ao mesmo tempo me deixou também irritado. E sabe de uma coisa? A nossa conversa rapidamente se transformou em uma discussão. O Ailton não conseguia entender por que eu estava tão interessado em alguém que ele considerava uma má influência. E eu estava decidido a defender o meu ponto de vista. E a nossa amizade que tínhamos construído ao longo do tempo ficou em risco. Ela foi colocada de lado por causa da minha escolha. E entre a Beta e o Ailton, a decisão era óbvia. Eu preferi ficar com ela, mesmo que aquilo significasse perder um amigo. Olha, o Ailton e a Beta não se davam bem, os dois se espetavam. E o meu amigo queria saber coisas dela que eu não sabia. E que no momento eu também não estava interessado em saber. Eu só queria curtir aquele momento ao lado da garota por quem eu estava apaixonado. E a partir do momento em que eu me envolvi com a Beta, a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Ela tinha um estilo de vida que era completamente novo para mim e sem perceber, eu fui entrando nesse mundo por pura atração. Comecei a acompanhá-la nos mesmos bares e festas, onde a bebida rolava solta e o ambiente parecia uma mistura constante de diversão e perdição. Olha, a Beta bebia muito e na tentativa de acompanhá-la e me sentir parte daquele universo, sabe? Eu comecei a beber também. E a bebida fez parecer que tudo estava sob controle, mas era só a porta de entrada. Depois vieram cigarros e logo as drogas. E cada novo vício eu sentia uma espécie de libertação, mas ao mesmo tempo me afundava mais em um caminho estreito. E a faculdade? A faculdade se tornou uma lembrança distante e eu comecei a faltar às aulas. E o dinheiro que o meu pai me dava para pagar o curso, eu comecei a gastar com drogas, sem contar que a poupança que eu tinha, olha, foi embora em questão de meses. E o meu amigo Ailton todos os dias me ligava, mas eu parei de atender as ligações dele, sabe por quê? Porque na minha cabeça ele era careta e cheio de sermão. E eu não estava, olha, com paciência para a conversa mole dele. E na última vez que eu apareci no curso, ele tentou falar comigo, mas eu fugi como o diabo fugia da cruz. E quando eu estava ligando a minha moto para ir embora, ele me segurou pelo braço e disse que não iria desistir de mim e que eu estava em suas orações. Olha, e eu mandei o meu amigo e as orações dele para aquele lugar e saí feito um louco atrás da minha diversão. Olha, e uma noite, enquanto estávamos todos conversando, a Beta, com aquele sorriso provocante, perguntou se eu tinha coragem de fazer
uma loucura por ela. E eu, cheio da adrenalina, respondi que faria qualquer coisa e que ela era a minha garota. E foi aí que eu perdi completamente o controle de tudo. Foi então que a Beta mandou eu ir com os outros 2 colegas a assaltar um posto de conveniência, porque ela queria muito tomar uma gelada e estávamos sem dinheiro. E sem pensar nas consequências, imagina, eu disse que aquilo era moleza e saí cheio da razão. E assim que chegamos lá, a confiança deles me contagiou. Mas assim que entraram, eles se precipitaram e anunciaram um assalto. O caixa olhou para eles e disse que não ia entregar dinheiro nenhum e puxou uma arma e disparou para todos os lados. Os meus colegas escaparam correndo, mas eu fiquei para trás, incapaz de me mover por causa de um tiro na perna. Olha, a queimação era insuportável e sem forças eu comecei a gritar por eles, implorando para que não me deixassem ali. Mas ninguém voltou. E os clientes do posto ficaram revoltados, me cercaram e começaram a me chutar. E depois vieram os xingamentos e antes que eu pudesse reagir, eu apaguei. E no meio daquele apagão rápido, eu sonhei um sonho tão estranho, tão vivido, que parecia até real. Eu vi a minha mãe e o Ailton. A mamãe estava ao meu lado perguntando o que estava acontecendo comigo e por que eu estava me enfiando naquele caminho de morte. E eu tentei explicar, mas a única coisa que eu consegui dizer foi: me leva com a senhora. E a minha mãe me pegou pelo braço e falou que a minha missão ainda não tinha acabado e que era para eu seguir com o meu amigo, e me entregou nas mãos dele e desapareceu. Olha, eu só me lembro que eu fui despertado pelo policial que me chacoalhou e me chamou de vagabundo e me tirou da viatura com brutalidade. Olha, eu nem sei como entrei no hospital, como eles fizeram o meu curativo, porque eu estava tão atordoado e tudo parecia surreal, como se eu estivesse fora de mim. Eu não sabia o que dizer, não tinha desculpas que pudessem amenizar a minha situação. E o meu pai respirou fundo e perguntou como eu estava. E eu respondi assim, meio sem jeito, dizendo que eu estava com dor, mas estava bem. E ele então continuou perguntando onde estavam os meus amigos, onde estava a garota que eu dizia que gostava tanto. E eu falei que eu não sabia, porque de fato eles haviam desaparecido no instante em que eu mais precisava. E ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, sem se importar com as outras pessoas, e me explicou o que iria acontecer dali para frente. E disse que eu teria que enfrentar as consequências e que, se tivesse sorte, as coisas poderiam ser amenizadas, mas eu teria que lidar com o que vinha a seguir. Eu tentei encontrar alguma coisa para dizer, sabe? Talvez uma justificativa, mas a verdade é que nada fazia diferença. E eu só consegui responder que ele fizesse o que era certo. E aquelas palavras pesaram mais do que eu podia suportar, porque eu sabia o quanto o meu pai tinha lutado para que eu e o meu irmão não acabássemos naquela situação. E o meu pai me ajudou a levantar, cuidando para que eu não mexesse demais a minha perna, e me levou direto para a delegacia. Enquanto eu estava na cadeira de rodas, eu senti os olhares das pessoas, dos policiais que conheciam o meu pai, e eu
eu me senti um verme, envergonhando o nome da minha família. E sabe, durante o julgamento, a situação tomou um rumo diferente. A câmera do posto me mostrou distante do exato momento em que os meus colegas anunciaram o assalto. E o caixa do posto, testemunha essencial, confirmou que me viu à distância, sem participar diretamente do assalto. E com base nesses fatores, o juiz aplicou uma pena alternativa, considerando que eu não tive envolvimento ativo e que eu era réu primário. E a minha sentença não envolveu reclusão. E em vez disso, eu fui condenado a prestar serviços comunitários e a pagar cestas básicas mensais para instituições de caridades locais. Além disso, a sentença incluía a obrigação de participar de um programa de reabilitação social e palestras sobre o impacto das escolhas erradas. E muitas delas eram realizadas em escolas e centros comunitários, onde eu tive que compartilhar a minha experiência para alertar outros jovens. E esse período trouxe um tipo de aprendizado que nenhum livro ou aula poderia ter oferecido. Bom, e o meu amigo Ailton me deu força, e a nossa amizade, que havia sido colocado à prova, voltou a ser como antes, talvez até mais forte. Ele me motivou a continuar, mesmo nos dias em que o peso da culpa parecia insuportável. E por incentivo dele, eu comecei a frequentar a mesma igreja onde ele cantava. No início, eu ia meio sem jeito, sabe, sem entender direito o que eu estava fazendo ali. Mas com o tempo, aquelas palavras, as músicas, o ambiente de paz começaram a mexer comigo. E a Beta me procurou e insistiu várias vezes para a gente voltar. Mas eu mantive distância, sabe? Olha, errar uma vez era humano, agora duas já era burrice. E com o tempo a minha vida começou a se alinhar novamente. Voltei para a faculdade e concluí o curso. E nesse período, o meu irmão Wendel se casou. O meu pai também se envolveu com uma colega de trabalho e em pouco tempo estavam morando juntos. E pela primeira vez, a nossa família voltou a ter equilíbrio. E anos depois, eu abri uma empresa de instalação elétrica ao lado do meu melhor parceiro de negócios e de vida, o Ailton. Ele se casou e eu também me casei. E a nossa amizade ultrapassa 20 anos. Os nossos filhos são amigos, como se tivessem herdado o laço que criamos. E como diz o ditado, há amigo mais chegado que irmão. E o Ayrton é um.